Voltamos então para a gente corrigir a página de História, página 77 da Independência do Brasil. Bora lá? Número 1. Assinale as afirmativas corretas sobre a independência do Brasil. Então, as frases que eu falar que for correta, você marca um X. O que não for correta, você não marca nada. Então, a primeira. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Sim, foi ele que declarou a independência, foi ele que criou as leis, ele foi o primeiro imperador do Brasil. A proclamação da independência ocorreu de forma pacífica? Não, só aconteceu porque os portugueses não aceitaram as leis que Dom Pedro criou aqui para o Brasil, que ele criou a Assembleia Constituinte e criou as leis. E aí Portugal não aceitou, ele ficou revoltado da vida e falou, então agora a gente é independente de vocês, tá? Então foi por isso que foi declarada a independência, não foi de forma pacífica. A independência marcou o fim do domínio português brasileiro. Sim. Então, a partir da independência, agora nós somos independentes. Nós temos as nossas leis e agora nós somos independentes de vocês. Então, essa é a verdade. A população não aceitava que o Brasil voltasse à posição de colônia de Portugal. Sim, o Brasil não aceitava. Então, você vai marcar o X na primeira, na terceira e na última. Número 2. Qual era o desejo dos políticos portugueses em relação ao Brasil? Qual era o motivo da briga? O que os portugueses queriam? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, onde o Portugal explorasse o Brasil. E aí os brasileiros não queriam aceitar isso, né? Então esse era o desejo, que o Brasil voltasse a ser colônia e onde Portugal pudesse explorar o Brasil. Número 3. Numere os quadrinhos de acordo com a sequência dos acontecimentos. Então, eu vou falar a ordem para vocês. O número 1 ficou na frase assim, ó. Políticos de Portugal exigiam o retorno de Dom Pedro. Então, isso foi o que aconteceu lá atrás, quando começou a história. Eles queriam que o Dom Pedro voltasse para Portugal. Número 2. Dom Pedro não voltou e convoca uma Assembleia Constituinte. Então, ele cria as leis do Brasil. Número 2. Número 3, Dom João morre em Portugal. E número 4, Dom Pedro I volta para Portugal e deixou o seu filho aqui, Dom Pedro II, agora tomando conta do Brasil. Mas ele só tinha 5 anos. Né? Número 4, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro I tomou a decisão de ficar definitivamente no Brasil? Substitui a letra anterior de acordo com a ordem alfabética e descubra como ficou conhecido. Então, quem vem antes da letra E? A letra D. Então, você vai completar no quadradinho a letra D. Quem vem antes da letra J? A letra I. Quem vem antes da letra B? A letra A. E vai formar como ficou conhecido o dia. Como ficou conhecido? Ficou conhecido como dia do fico. Então, a frasezinha que vai ter que formar aí é essa, dia do fico. Combinado? Número 5 tem aí uma pintura. Então tem assim, ó, observe atentamente a imagem e depois escreva. Naquela época não tinha fotos, né? Então uma pessoa chamada Pedro Américo, em 1888, fez uma tela da independência do Brasil. E aí vem as perguntas. Letra A. Qual o título da obra? Embaixo da pintura tem lá o título da obra, quem pintou e o ano que foi pintado. Então, tá lá escrito, é só você olhar lá em cima. Qual o título da obra? Independência ou Morte? Letra B. Quem foi o autor da obra? Pedro Américo. Lembre-se que Pedro Américo é o nome da pessoa que pintou a obra. Então, a letra dele tem que ser o quê? Maiúscula. Os dois, hein? Pedro e Américo. Número 3. Circule o personagem do quadro que representa Dom Pedro. Quem era Dom Pedro ali? Aquele que declarou a independência, que está com a espada levantada. Então, ele é o Dom Pedro. Então, você vai lá e fazer uma bolinha, vai circular Dom Pedro. Número 5. Letra D. Marque X na alternativa que completa a frase abaixo. É verdadeiro afirmar que a independência do Brasil aconteceu porque o povo brasileiro. Verdade.
Queria conquistar autonomia política? Sim. Então, marca um X, isso era isso que o Brasil queria. Estava sufocado com o sistema econômico e altos impostos brasileiros? Sim, eles não aguentavam mais ser explorados por Portugal. Então, eles pagavam muitos impostos. Então, é verdade, marca a letra X, marca um X na segunda frase. E a próxima, terceira alternativa está assim. Gostava da situação de ser dependente de Portugal. Os brasileiros gostavam? Claro que não, né? Então, não vai marcar o X. Então, você vai marcar o X na primeira e na segunda. Na terceira, não. Letra E, tá assim. Pesquise e escreva o nome completo de Dom Pedro I. Vocês vão achar que é mentira, mas não é verdade. Quem quiser comparar, quem quiser pesquisar, pesquisa aí no Google o nome completo de Dom Pedro I. É muito engraçado, é muito nome. Olha só o nome dele. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Isso tudo era o nome dele. Imagina para esse menino ser alfabetizado, gente, aprender a escrever o nome dele. Porque esse monte de nome aqui, coitado. Então, esse é o nome dele. Então, quem quiser, pesquisa aí, quem quiser não, quem puder, pesquisa aí no Google para você conferir os nomezinhos todinhos dele. Quem não puder, copia aí as palavras que a tia falou no vídeo. Combinaram esses nomes todos dele aí. Graças a Deus que hoje em dia a gente não põe esse nome todo nas crianças, né? Senão... Então, agora que a gente já aprendeu, inclusive a curiosidade do nome de Dom Pedro, nós vamos lá na página W Pensar, tirar as nossas dúvidas, marcar a nossa presença, mandar uma mensagem carinhosa, tá bom? Vou ficar te esperando lá, tá bom? Um beijo e até amanhã.